Fala pessoal, chegou o vídeo mais esperado do mês aqui no canal, o vídeo onde eu faço a atualização da carteira de dividendos 500 pratas. E hoje essa vai ser a aula mais importante aqui de toda a carteira, porque eu vou fazer 3 movimentos importantes aqui junto com vocês hoje, então vai ser um exemplo fantástico para você entender como funciona a estratégia 500 pratas aí. Olha só, eu vou fazer a redução de risco de um ativo que está me deixando um pouco desconfortável, então eu vou reduzir o risco dele na carteira. Eu vou inserir um novo ativo na carteira e também eu vou usar a reserva de oportunidade. Tudo isso eu vou explicar para você a lógica por trás da minha tomada de decisão aqui. Veja que essa carteira aqui, desde que eu comecei, né? Primeiramente, se você não me conhece, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você brasileiro a se tornar um investidor de renda variável para viver da renda dos seus investimentos, tá? E eu estou gerenciando essa carteira aqui junto com vocês desde lá de 2018. Então já estamos indo para 4 anos dessa carteira e eu sempre vim falando para você assim, pessoal, por que às vezes eu não faço nada na carteira? Porque não tenho o que fazer. E eu vejo muito investidor assim, afoito, querendo fazer movimentação o tempo todo, compra aqui, vende ali. Não, calma. Investidor de longo prazo, você tem que ir se posicionando, você tem que ir fazendo as coisas de acordo com cada momento. E é isso que eu tenho feito aqui com vocês. E eu sempre falei, o dia que chegar a hora de vender um ativo, eu vou vender. O dia que chegar a hora de reduzir o peso no ativo, eu vou reduzir. O dia que chegar a hora de usar a reserva de oportunidade, eu vou usar. Só que as coisas não acontecem dentro de meses no mercado de investimentos. As coisas demoram anos para acontecer quando a gente fala de renda variável, investimento de longo prazo. E tem algumas coisas acontecendo aqui que finalmente eu estou tendo a oportunidade de agora, somente no momento correto, mostrar essas coisas para vocês, tá? Então beleza, vamos para a carteira aqui para você entender o que eu estou falando, como que está o movimento da carteira aqui, beleza? Vamos lá. Então olha só, aqui eu estou com a carteira da estratégia 500 pratas, carteira que eu estou gerenciando aqui com vocês, R$224 mil investidos nessa carteira, e eu faço um aporte de R$3 mil todos os meses. Reinvisto também os dividendos. Eu recebi R$740 de dividendos no mês de abril, então R$3.740 aqui nessa carteira. Beleza, a carteira está majoritariamente formada por ações, fundos imobiliários e agora eu estou estudando aí a gente colocar uma estoque. Hoje eu vou colocar a primeira estoque, vou fazer o primeiro investimento no exterior nessa carteira aqui junto com vocês. E vou explicar todo o racional por trás, beleza? A renda fixa, nós estamos nesse momento com 19,32% e o objetivo aqui é ter 17%. Isso aqui, essa renda fixa eu tenho para quê? Reserva de oportunidade. Quando as oportunidades abrem, eu tenho dinheiro para isso. Então eu vou fazendo essa gestão dentro da estratégia 500 pratas. E a planilha calculou aqui me dizendo que eu tenho R$5.273 de reserva de oportunidade disponíveis para ser usada. Então eu vou fazer isso hoje. Eu tenho R$3.740 que é dinheiro no meu bolso, mais dividendos reportados e ainda eu tenho R$5.273 aqui para usar de oportunidade. Lembrando, pessoal, que essa planilha aqui, ela vem junto com o curso da Estratégia 500 Pratas que eu sempre deixo aqui na descrição. Então, você se tornando meu aluno, você vai ter todo o treinamento completo para investir comigo, da forma que eu invisto aqui, com muito mais detalhe, meu suporte para te ajudar nessa jornada aí, diariamente a gente vai conversando com os alunos e também você recebe a sua cópia dessa planilha aqui para gerenciar seus investimentos, tá? Então depois clica ali no link para você ter mais informações sobre o curso, qualquer coisa pode me perguntar também. Beleza, vamos lá. Então a primeira coisa que eu faço aqui sempre com vocês, eu dou uma olhada como está a evolução patrimonial e de proventos para a gente entender como está o histórico da carteira, a evolução. Eu vou começar aqui por evolução patrimonial. O que acontece aqui? Eu tenho nesse gráfico aqui as colunas azuis, que são o dinheiro que eu fui colocando todos os meses, o custo dessa minha carteira aqui, somando dinheiro que sai do bolso, mais reinvestimento dos dividendos, que foi uma grana que eu recebi, mas acabei reinvestindo na carteira. E na linha vermelha eu tenho a situação patrimonial, ou seja, quanto que está valendo o meu patrimônio, considerando o ganho de capital. Aqui, pessoal, entra uma coisa muito interessante e eu quero a atenção de vocês aqui. Eu sempre falo que carteira de longo prazo é de 10 anos para cima, certo? As pessoas vêm me dizer, Leandro, até eu recebi uma pergunta aqui no YouTube essa semana. Leandro, você realmente acredita no longo prazo? Tô vendo aqui de 2019 para cá, algumas ações com 20, 30% de queda. Pô, meu amigo, isso não é longo prazo, né? Isso é curtíssimo prazo para quando a gente fala de investimento em renda variável com foco em renda passiva. Até porque você está olhando uma comparação quando a gente pegou o Selic subindo. Então, no mínimo, para eu considerar longo prazo, você tem que entender que no Brasil
a Selic sobe e desce, sobe e desce. Não só no Brasil, os juros pelo mundo praticamente acontece assim. Inclusive, juros nos Estados Unidos interferem na economia global. Agora, por exemplo, os Estados Unidos está subindo os juros lá. Então, pô, o gringo que tem investimentos aqui no Brasil, vendo que o país dele, vou até voltar aqui para mim porque isso aqui é muito interessante. O gringo que tem investimento na nossa Bolsa de Valores, vendo que no país dele o juros está subindo, o que acontece quando o juros sobe lá em qualquer lugar do mundo? A bolsa cai, a renda variável cai. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então o que eu tenho lá? Fed subindo os juros dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores lá, as ações estão caindo o preço. Então fica mais interessante investir nos Estados Unidos em renda fixa e também em renda variável. Antes não estava interessante, porque os juros lá eram muito baixos, a bolsa muito esticada, então os gringos vieram para cá. Agora que o juros subiu lá, o que acontece? O gringo tira o dinheiro da bolsa aqui, leva para casa, porque está melhor investir lá. Com isso, nós temos a nossa bolsa em queda e o nosso dólar subindo, certo? Por isso que o dólar deu uma recuperadinha, um pouco por causa disso, quando o Fed resolveu aumentar um pouquinho os juros lá. Então, os Estados Unidos, o que o Fed faz lá na taxa de juros acaba interferindo no mundo todo. Aí, beleza? Mas para você entender, por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender os ciclos. Eu preciso pelo menos fechar um ciclo desse de alta e baixa e retorno à alta da Selic para dizer que eu estou no longo prazo. Porque se eu comecei a investir com a Selic a 10, levou 2 anos para a Selic chegar em 2. Eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4, 5 anos para a Selic chegar, ou o prazo que ela leva para chegar em 10 de novo. Às vezes isso demora 5, 6, 7 anos. Eu comecei a investir a 10, eu cheguei em 10, aí eu começo a ter um parâmetro melhor do que é o retorno de investimento a longo prazo. Eu estou esperando um ciclo fechar. Agora, você começou em 2019, 2020, pegou a Selic lá em cima e pegou ela toda caindo, é óbvio que você vai ter retorno negativo na Bolsa de Valores. Quer dizer que é ruim o seu investimento? Claro que não, pô. Quer dizer que você está na metade do ciclo. Espera esse ciclo fechar, aproveita as oportunidades, monta a posição, que quando fechar um ciclo você vai conseguir ter uma noção melhor do que é o resultado de longo prazo. Mas ainda assim eu não gosto de avaliar resultado de investimento em renda variável dentro de um ciclo só. Quando a gente pega um longo histórico, 20 anos, uma carteira de 30 anos, eu pego vários ciclos, eu pego 5, 7, 8, 10 ciclos acontecendo na economia. Aí sim eu tenho uma visão geral de como uma carteira se comporta dentro de vários ciclos. Agora, um ciclo é pouco, meio ciclo, pelo amor de Deus, isso não é longo prazo, isso é olhar para os pés, é curtíssimo prazo. E por que eu estou falando isso para você? Porque aqui eu consigo enxergar alguns ciclos acontecendo. Olha só, eu comecei essa carteira lá em 2018, certo? Quando eu fui aportando, eu fui tendo ganho de capital, beleza? Porque estava um momento que eu peguei a bolsa começando a subir ali, só que aí de repente veio a pandemia, despencou a bolsa, foi para o 0 a 0. E aí eu consegui pegar uma valorização boa, que foi a recuperação que a gente teve aí depois da pandemia. Só que aí a Selic começou a cair. Quando a Selic começou a cair, a Selic começou a subir. Quando a Selic começou a subir, eu tive também a Bolsa de Valores caindo. Então, daqui para frente eu começo a ver a minha carteira vindo cada vez mais para o 0 a 0. Só que mesmo com toda essa queda, certo, que a gente teve aí recentemente na Bolsa de Valores, eu ainda estou no positivo, eu estou com ganho de capital. Por quê? Porque eu já estou começando a participar de um ciclo todo. Entendeu? Então, por mais que eu esteja vendo uma queda na Bolsa de Valores, não é o suficiente para me colocar mais no 0 a 0. Porque essa carteira está começando a se tornar uma carteira de longo prazo, agora que ela está aí passando de 4 anos. Agora, imagine o meu resultado aqui, que vocês vão estar aqui junto comigo observando, eu vou continuar para mostrar isso para vocês, quando a gente inverter esse ciclo. Quando a gente passar desse ciclo, voltar a ter o desenvolvimento e a Selic continuar baixando. A Bolsa de Valores sobe e aí o resultado nós vamos ver. Mas deixa isso aí para um próximo capítulo, só para vocês entenderem essa movimentação. Agora, isso aqui tudo eu mostro para você entender a minha lógica de investidor. Mas o mais importante aqui para mim é isso aqui, ó. São dividendos, porque a estratégia 500 pratas, ela tem foco em gestão de ativos para gerar renda passiva, para botar dinheiro no meu bolso todos os meses, certo? Então, aqui, ó, eu consigo ver quanto que eu tenho recebido de dividendos no ano. E a minha estratégia, sempre, o meu objetivo principal é fazer com que o dividendo que eu recebo nesse ano sempre supere o do ano anterior. E isso é a prova de que eu estou ficando cada vez mais aposentado.
Em 2018 eu recebi R$610 de dividendos. Em 2019, 3.000. 2020 eu recebi 4.800. 2021, 9.600 e 2022 eu não bati minha meta ainda. Eu preciso superar os dividendos que eu recebi no ano de 2021. É claro que aqui na planilha eu posso ver, por exemplo, só de FIIs, como está a minha evolução. Eu posso ver só de ações, como que está a minha evolução. Eu posso ver o total do mês, como está a minha evolução. Mas como as ações, umas pagam um mês, outro não paga, paga trimestral, paga semestral, então oscila muito. O mais importante é eu dar uma olhada no anual como está. Por isso que aqui na planilha eu consigo colocar no anual. Então, não bati a minha meta ainda. Opa, tá chegando no meio do ano, eu ainda estou aqui ó, com 4.000. Tenho que receber mais dividendos aí. Se eu não receber, eu faço o quê? Eu vou começar a acompanhar o que eu posso melhorar na minha carteira. Não é nem o que está de errado, mas o que dá para melhorar. Porque se eu não conseguir superar os dividendos do ano anterior, significa que eu preciso melhorar a minha carteira, certo? Por enquanto, show de bola essa carteira, não tem muito o que melhorar aqui. Mas vamos esperar fechar esse ano para ver e eu vou mostrando aqui para vocês. Beleza. Aqui você entendeu as duas principais pilares aí que eu olho aqui na carteira. E agora vamos definitivamente para o aporte. Então, o aporte eu sempre olho o quê? Primeiro, eu tenho aqui reserva de oportunidade. Então eu já vou vender essa minha reserva de oportunidade aqui. Eu já vou resgatar, considera que eu resgatei essa renda fixa, está no caixa. E eu vou colocar ela disponível para aporte. Quanto que eu tenho? 5.273. Então eu venho aqui em renda fixa aqui e eu vou fazer esse ajuste. Olha só, então eu já fiz as contas aqui, tá? Eu peguei, da parte que eu tinha de renda fixa, eu peguei 5.260, somando com os meus 3.740 que eu já tinha disponível para aporte, eu vou ficar com R$9.000 disponíveis para aporte aqui hoje, beleza? E aí, a minha parte de reserva de oportunidade, ó, já ficou equilibrado. Então, o primeiro movimento que eu falei que ia fazer com vocês, já fiz. Já tirei a minha reserva de oportunidade e coloquei ela disponível aqui para eu usar para fazer um aporte. E agora, a reserva de oportunidade ficou equilibrada, eu quero ter 17%, fiquei com 17,01%. Se a bolsa cair mais, a minha reserva acaba ficando para cima e veja que ela acaba sobrando mais dinheiro para eu usar na oportunidade. Se a bolsa sobe, a reserva fica para trás e a planilha pede aporte na renda fixa. Então, veja que a planilha vai automatizando essa decisão para mim. Se a bolsa está subindo muito, a planilha vai dizendo, Leandro, faz caixa porque daqui a pouco nós vamos precisar lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se a bolsa está caindo muito, ela diz o quê? Leandro, oportunidade à vista, vamos usar aquele caixa que a gente passou os últimos anos fazendo, vai usando. E ela vai calculando para mim quanto que eu vou usar, automatiza tudo. Então aqui ela disse que eu poderia usar 5.000 e pouco, já peguei ali, tenho 9.000 para aporte. Beleza. Agora eu faço o quê? Eu olho aqui aonde estão os sinais aqui na planilha para eu fazer esse aporte. Beleza. Primeiro, como que esses sinais estão se formando aqui? Eu fiz uma redução de risco em um ativo que me possibilitou abrir espaço aí para colocar a primeira estoque na carteira. E o ativo que eu reduzi o risco aqui é o HCTR. Veja que essa carteira aqui é uma carteira bem conservadora, mas eu defendo a tese de que você pode ter ali 5, 10% da sua carteira em ativos com um risco um pouco mais elevado, que pagam bastante dividendos, para dar aquela pimentada ali, aquela acelerada no recebimento de dividendos. Até porque você vai fazer isso com a menor parte da sua carteira, então isso é gestão de risco. Você não vai quebrar se der alguma coisa errada. O que aconteceu? Eu tenho aqui 2 ativos que eu considero um risco bem acima da média. São ativos que é para entregar alto retorno, mas tem um risco maior, que é o HCTR, o Hectare, e também o Urca Prime. Tá? Esses 2 fundos de papel aqui, eles entregam rendimento acima da média. O Urca tá legal, coloquei, estou acompanhando, gosto da gestão. O HCTR, eu não é que eu gosto da gestão, mas eu tinha noção de que era um ativo bem mais arriscado da média e estava aceitável o que eles estavam fazendo. Agora rolou aí uma desconfiança muito grande no mercado em relação à operação que eles fizeram lá, né? Pegando CRI, um fundo que eles investem, emprestando dinheiro, enfim, fizeram um cambalacho ali. Eu achei que a gestão deveria ser mais clara quanto a isso e eu fiquei esperando a resposta da gestão. O pessoal foi lá, desceu a lenha em cima do HCTR, dos gestores, e eles vieram com uma explicação ali meia boca, né? Quem acompanha, eu vou deixar para você ler o relatório,
uma explicação meia boca, tipo assim, não, isso aí não vai dar em nada. Eu não gosto disso porque gera muita desconfiança dos investidores no mercado, atrapalha o crescimento do fundo, atrapalha as novas emissões que podem ter. Por quê? Porque o mercado fica descrente com aquele ativo. O que eu faço quando acontece esse tipo de coisa, uma alteração nos fundamentos de um ativo que eu coloco em carteira? Eu não saio vendendo, eu deixo ele de quarentena, coloco ele na geladeira e deixo ali. Como que eu faço isso dentro da estratégia 500 pratas? Reduzindo o peso de risco. Eu tinha colocado que eu queria ter até 5% desse ativo na carteira. Simplesmente eu cheguei aqui, reduzi para 2%. O que acontece que eu reduzi para 2%? Gestão de risco. Vou vender? Não vou vender. Deixa aí, deixa desenrolar o caso, quero acompanhar. Aqui, gente, o processo é lento. Você não pode ser afoito para investir. Patrimônio é igual sabonete. Você ficar girando muito, ele acaba. Então, eu não vou vender, deixa quietinho ali, deixa na quarentena, vou acompanhando, só que também eu não vou comprar mais. Por quê? Porque eu coloquei em 2%, a planilha vai ficar um bom tempo sem pedir aporte. Se eu ver que as coisas se encaminham, mais para frente, quem sabe, eu coloco isso aqui para 3, para 4 novamente, certo? Agora, eu quero deixar no 2, se eu ver que o negócio piora, eu vou para 1 e 0 a posição lá na frente. Até porque com o tempo vocês vão ver que isso aqui vai se tornar cada vez um peso menos relevante dentro da carteira. Beleza, então essa aqui é uma movimentação que eu fiz. Mexi na reserva de oportunidade, fiz aqui uma alteração na gestão de risco de um ativo e agora o terceiro ponto, vamos para o aporte, vamos ver também qual é o novo ativo que eu vou colocar em carteira. E aqui eu decidi colocar a empresa NVIDIA na carteira e eu vou explicar para você primeiro o porquê da minha tese aqui. Veja bem, gente, o mundo está demandando, como nunca, por uma pecinha minúscula menor que a célula do nosso corpo chamado semicondutor. Toda a tecnologia que a gente está vendo acontecer, o desenvolvimento de jogos, a inteligência artificial, os carros, cada vez mais eletrônica em cima do carro, principalmente com a chegada de carro elétrico, vai vir cada vez mais eletrônica. Os data centers, ninguém mais está armazenando dados aí, foto e arquivos no seu computador, as pessoas estão colocando isso em nuvem, né? Então você contrata lá um plano para carregar os seus arquivos em nuvem. Então, os armazenamentos de dados, tudo isso está evoluindo como nunca no mundo. O que mais? A mineração de criptomoeda é uma coisa inovadora que chegou e pelo que eu vejo veio para ficar, por mais que você não acredite em uma moeda, em outra, tudo bem, pode uma moeda morrer, pode outra moeda morrer, mas eu vejo que sempre surgirão novas moedas. Por quê? Sendo para ser o uso de troca ou não no futuro, é uma tecnologia que veio e está servindo muito como especulação no começo. Criou-se um mercado financeiro em torno disso. E eu vejo que isso não tem volta, certo? Ou pelo menos pelas próximas décadas eu não vejo o fim disso. Então cada vez mais teremos novas moedas surgindo, nova mineração, e a mineração exige muita força computacional. Precisa de muita tecnologia. Todo esse movimento acontecendo no mundo está fazendo com que a demanda por semicondutores ela aumente muito. Tanto que aqui no Brasil faltou para a fabricação de veículos, certo? E a gente teve aí o preço do veículo lá em cima. Por quê? Porque não tinha chip, porque não tinha semicondutor. Como funciona essa cadeia aí? Eu separo aqui em algumas empresas. Nós temos lá na ponta a empresa que fabrica o semicondutor, e a maior de todas é a Taiwan Semicondutores, que é uma excelente empresa, inclusive tem números fantásticos, né? E tem um futuro aí promissor, porque ela praticamente é um monopólio. Ainda tem grandes outras, tipo a Intel fabrica semicondutor, a própria Samsung e outras menores aí. Mas ela detém aí a maior fatia do mercado. E é uma excelente empresa, vale dar uma olhada. Aí eu tenho no meio do caminho as empresas que elas usam o semicondutor para produzir as peças, a placa de vídeo, cartão de memória, enfim, para criar todo a cadeia de produtos que demanda os semicondutores. E lá na outra ponta eu tenho as empresas que cuidam desse processo de construção. Então, uma empresa que faz a máquina que vai fazer a peça que usa o semicondutor, a empresa que faz o diagnóstico das peças que usam o semicondutor, e aqui eu fecho essa cadeia. Dentro de toda essa cadeia aqui, nós temos mais de 10, 20 empresas, talvez, aí, que dê para a gente escolher ali e investir, mas eu tenho ali umas 7, 8 que são excelentes empresas. Eu tenho a NVIDIA no meio desse caminho. A NVIDIA é a líder no mercado de processamento de dados. Ela desenvolveu lá a GPU, né, que é a unidade de processamento gráfico, que é uma das coisas mais importantes que tem hoje para força computacional. Então, um computador que nem eu tenho aqui para edição, ele precisa de uma GPU nervosa ali para conseguir fornecer os dados, para conseguir processar os vídeos aqui.
Um minerador de criptomoeda precisa, como nunca, aí de uma GPU consistente, um data center, enfim. Eu vejo que a NVIDIA está num momento que ela já é uma empresa sensacional, mas ela tem uma expertise na mão dela, ela tem um know-how ali que ela vai surfar muito essa alta demanda da tecnologia que a gente está existindo, que a gente está vendo, né? Eu coloco aqui como as preferidas minhas dentro de cada parte aqui. Eu tenho aqui, nessa ponta, a Taiwan Semicondutores, que é uma excelente empresa que está produzindo. Eu tenho no meio do caminho aqui, a que eu mais gosto, que produz ali, né, os hardwares usando o semicondutor, é a NVIDIA, mas também tem outras excelentes. A Intel é uma excelente empresa, mas eu gosto muito do modelo da NVIDIA. E eu tenho na outra ponta as empresas que fabricam as máquinas para produzir todo esse processo aí. E eu gosto muito da ASML, é uma das mais evoluídas aí, que está na frente para essa demanda. Enfim, pesquisem um pouco mais, eu até pretendo gravar mais vídeos sobre isso de forma um pouco mais aprofundada para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se é do seu interesse. Mas, se fosse para eu pegar 3, eu pegaria a Taiwan, a NVIDIA e a ASML. Mas hoje eu vou ficar aqui com a NVIDIA. Então espero que você tenha entendido o porquê e vamos lá ver como que eu vou fazer esse aporte aqui. Então eu coloquei aqui no dia 3 de maio uma compra de 6 estoques. O preço em dólar dela, no momento da compra, 195,33. O câmbio 5,6, só para eu ter uma noção aqui da minha variação patrimonial. O preço em reais, a planilha vai fazendo esse cálculo o tempo todo, R$ 988. Taxa em dólar não paguei. O valor da ordem em dólar, 1.171 dólares, e em reais, 5.930. Veja que a planilha da estratégia 500 pratas, a parte de ações e fundos imobiliários, ela calcula exatamente o que você precisa declarar para o imposto de renda, certo? Agora, em estoques e REITs aqui, a planilha, o principal objetivo dela é mostrar para você a sua variação patrimonial em reais. Mas a declaração você deve usar o relatório da sua corretora. Por quê? Porque tem aquele lance de quantos por cento você usou em dólar e quantos em reais para fazer a compra. Isso é a coisa mais difícil que tem de calcular e o sistema da corretora, das boas corretoras lá fora, calculam isso para a gente. Então use o relatório da corretora para fazer a declaração na parte de investimento no exterior. Beleza. Agora, com isso está feito o aporte aqui, vamos lá para frente. Então eu venho aqui em patrimônio, certo? Agora eu não tenho toda essa grana disponível porque foi quase 6 mil lá, então eu tenho 3.200 aqui disponível ainda para fazer o aporte, né? Beleza, o que eu tenho aqui agora? Veja que NVIDIA está aqui já, o total que eu tenho nela, R$ 5.900 em reais, por mais que seja um ativo em dólar, eu tenho a minha carteira em reais, eu quero comparar, eu recebo em reais, eu invisto em reais, eu quero comparar com o resto da carteira em reais, para eu saber quando eu vou aportar nela ou não. Então, por isso que a planilha faz toda essa conversão. Lá eu uso o dólar na parte de preenchimento, mas aqui na vitrine da planilha, na parte de patrimônio, ela já traz toda convertida em reais para facilitar. Então, eu tenho 6 ativos, a cotação 993 em reais, beleza? O custo total foi 5.900, aqui eu tenho o meu preço médio, o lucro 28 reais já, enfim. E aqui seria o pedido do aporte. Beleza. Com isso, está feito o primeiro aporte aqui na estoque, na NVIDIA, e sobrou uma graninha, ainda 3.200 para eu fazer mais um aporte. E quem que está pedindo aqui? Depois, ainda pede um pouco, ficou pedindo um pouco de aporte aqui ó, na NVIDIA, né? Poderia ter aportado um pouquinho mais de repente. Mas vamos então para o segundo ativo que pede aporte aqui na carteira, que são as ações. Ações estão aqui com 96% do ideal, inclusive pede 3.200, que é justamente o valor que eu tenho disponível. Eu abro aqui e vamos ver qual é a ação que está pedindo aporte aqui na carteira. Eu tenho a Odontoprev aqui dando sinal verde, pedindo 2.400, beleza? Não tem nem o que ver, eu vou pegar e vou aportar todo esse valor que eu tenho disponível, esse 3.200 aqui na Odontoprev. Então eu venho aqui na parte de ações. Beleza, já estou aqui, fiz no dia 3 de maio uma compra de 320 ações. E o preço médio ficou ali em R$ 9,99, tá? Não tive custo para isso, deu R$ 3.200. Fechou, fiz uma compra em Odontoprev. Agora eu volto lá, não tenho mais nada disponível aqui, certo? Odontoprev já foi para o equilíbrio. Posso fechar aqui. Beleza, mais uma vez a carteira está próxima do equilíbrio, os aportes feitos aqui. E, enfim,
Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que para você ter essa planilha, fazer toda essa gestão que eu faço aqui, basta se inscrever no nosso curso, você vai aprender a investir comigo, vai ter o meu acompanhamento, meu suporte diário lá dentro da plataforma e toda a assistência para você operar a sua planilha e vai ter também a cópia da sua planilha. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!